A paz do Senhor, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja na tua casa, esteja na tua vida, sobre a tua família, sobre tudo que te pertence, em nome do Senhor Jesus. Quero nesta manhã compartilhar com você uma palavra profética, uma palavra curta e objetiva, uma palavra bem pequena, mas que você venha passar o dia meditando nesta palavra que é muito forte, que Deus ministrou ao meu coração. Esta palavra encontra-se em Lucas 17, a partir do versículo 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: Vai e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aleluia! Que coisa interessante! O texto narra a história de 10 leprosos. E a Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém. E ele passa por Samaria. Ele passa por Samaria e de repente Jesus segue sentido ao Jordão. E ele vai e vira e toma uma rota diferente para o lado ali de um lugar chamado Pérea. Próximo dali, Jesus encontra uma aldeia. Havia uma aldeia próximo daquela região. E de repente sai dali 10 leprosos, 10 homens leprosos, que ficavam ali no lugar isolado, porque o leproso, ele não vivia em convívio social, ele ficava em distanciamento social, o leproso ficava em um local retirado. E o interessante é que os leprosos andavam em grupo, ou seja, um leproso ajudava o outro, porque todos tinham algo em comum, que era o convívio com esta doença, a lepra, uma doença que naquela ocasião ela trazia uma discriminação muito grande, porque o leproso ele não podia ficar no convívio social, o leproso não podia ficar junto com a sua família. A lepra era uma doença contagiosa e o mais, vista como uma maldição divina. Quando alguém encontrava-se com lepra, ele era visto com olhar de discriminação. E é importante lembrar que o leproso, segundo a lei, ele tinha que ficar numa distância de aproximadamente de 5 a 10 metros de distância de alguém. Quando o leproso aparecia, todo mundo gritava: olha o leproso, dando um alerta, um sinal. E o interessante é que o leproso, ele entendia da lei, ele sabia disso. Prova disso que quando esses leprosos, eles saem ao encontro de Jesus, a Bíblia mostra que eles ficam distantes de Jesus. E eles gritam Jesus, dizendo para ele: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós, Jesus, mestre. Aleluia. A gente observa que em Marcos 1,40 havia um outro leproso que ele chegou até Jesus.
se prostrou diante de Jesus e adorou. Jesus estendeu a mão e disse: seja curado, fica limpo. O interessante é que quando o leproso ele tem um contato com Jesus, não é a sujeira dele, da lepra, que pega em Jesus, mas é a pureza de Jesus que contagia ele e ele fica purificado da lepra. Agora, que interessante que Jesus libera uma palavra profética. Quando eles vão ao encontro de Jesus e param a certa distância, de Jesus e grita: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus vira para eles e diz assim: vá ao encontro do sacerdote. Vá ao encontro do sacerdote. E eles obedecem. Olha, e eles, vendo, disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aí agora um volta ao encontro de Jesus. E quando este volta, Jesus vira para eles e fala assim: mas não foi 10 que ficaram limpos? Não foi 10 que ficaram purificados? Não foi 10 que receberam o milagre? Não foi 10 que receberam a cura? Não foi 10 que receberam a bênção? E esse diz: mas só eu voltei para te glorificar. Só eu voltei para dar glória. A única coisa que Jesus quer de você é que você glorifique Ele. A única coisa que Jesus quer de você é que você honre a Ele. A única coisa que Jesus quer de você é que você exalte o nome dEle. Aleluia! E este homem volta e diz: eu voltei. Interessante que, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que um voltou para buscar o reino. 9 queria a cura da carne, mas um queria a cura da alma. 9 queria ser livre, mas um queria ser servo. 9 queria ser servido, mas um queria servir. Aleluia! 9 queria ser ouvinte, mas um queria ser ministrante. Aleluia! Que maravilha, querido! Que maravilha! Aleluia! O interessante é que a lepra, ela causava um distanciamento. A lepra não deixava o que estava contagiado estar junto com a sua família. Não. A lepra não deixava o que estava contagiado estar no meio da sociedade, no convívio social. A lepra não deixava aquele que estava contagiado estar próximo da sua família. Não. Se porventura ele se deparasse no meio do caminho com alguém, era de 5 a 10 metros de distância. Não é o que nós estamos vendo aí hoje, 1 metro de distância, por causa dessa pandemia, alguém ficando distante do outro. Não é isso. Era pior. Era constrangedor. Era visto como uma maldição divina. Mas este homem agora, no meio destes 10, um voltou para glorificar. Um voltou para ser servo. Um voltou para servir e não ser servido. Um voltou para fazer parte do discipulado. Aleluia! Que Deus te abençoe nesta manhã. Segura esta palavra rema para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Senhor Jesus.